Amém. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Nós já queremos de antemão agradecer a cada colega pastor que se encontra presente, atender o nosso convite, está aqui conosco. Hoje nós teremos o concílio, já houve o pré, e hoje teremos o pré-concílio do nosso irmão Elton. Eu queria que ele ficasse de pé por um instante, para a igreja conhecer ele, os nossos colegas, a irmã Glauciane, e informar os irmãos que a razão de nós pedirmos à igreja e aos pastores a consagração dos dois é porque eles têm compartilhado conosco nosso ministério, tem sido bênção. O nosso irmão Elton, ele trabalha na música da nossa igreja e também é diretor de programa da igreja. E é ele que traz o sorriso para a igreja todo domingo, de manhã e de noite, né? Ele que alega a questão dos aniversariantes e tem sido um operante aqui na nossa igreja, tem usado o púlpito da nossa igreja, tem sido bênção na nossa igreja. E a nossa irmã Glauciane, ela é a nossa segunda vice-presidente da igreja, ela também é líder das crianças e também é coordenadora, uma das coordenadoras da MCM, e também às sextas-feiras, por exemplo, amanhã, ela também é a dirigente do culto de oração, que nós temos aqui todas as sextas-feiras, a partir de 8 horas da manhã. Então, são pessoas que já têm trabalhado no nosso meio e entenderam o chamado e hoje estão aqui para passar para esse processo. Então, nós já demos nosso aval, e eu espero que Deus também, primeiramente. E eu só queria deixar um texto bíblico, bem rápido, e depois eu vou passar a palavra ao nosso pastor Cristiano. Pode sentar os dois. Está lá em João, capítulo 14. Versículo 16, texto bem conhecido de todos nós. E assim nos fala a palavra do nosso Deus. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vos conceda. Diante desse texto, nós queremos passar a palavra ao pastor Cristiano, presidente da Ordem dos Pastores Batista Meritiense. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus. Tiago, no capítulo 1, no versículo 12, ele diz assim: Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, da qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, hoje, nós estamos aqui para presenciar, para participar como convidados. Eu gosto sempre de deixar claro que a ordem, ela é convidada, uma vez que a igreja, ela é soberana. A ordem é importante nesse processo, porque sem a ordem não consegue a filiação, que é o fim desse processo, para que ele possa servir o território nacional como pastor Batista. Então, pastor Evanilson, está muito feliz com essa honra, para nós é uma honra. Nós entendemos que estamos aqui como participantes do processo, mas nós não somos os mais importantes nesse processo. A igreja orou, os irmãos já têm sido provados aqui como ovelhas e tem aí uma longa estrada de resiliência para um ministério excelente. Então, nosso desejo é que os irmãos cumpram esse ministério. Quero, antes de passar a palavra, antes de eleger o presidente desse concílio, eu gostaria de estar orando. Inclina a tua cabeça e vamos orar. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito nessa noite, nesse lugar. Nós estamos aqui temendo e tremendo, Senhor, porque o nosso ajuntamento precisa estar alinhado com aquilo que está no teu coração. E nós cremos nisso por conta do processo. Um processo leve, saudável, onde a tua igreja, Senhor, depois de orar e buscar a sua face, está separando esse casal de obreiros para a tua seara.
especificamente, Senhor, para o ministério pastoral. Então, cada examinador que for eleito, o presidente desse concílio que será eleito, todos os participantes, direto e indiretamente, possamos estar nessa mesma sintonia, com essa consciência de que estamos aqui para um grande serviço, para uma grande obra. Continua conosco. Toma os nossos irmãos que estão a caminho, para que possam chegar aqui também debaixo da tua mão poderosa. E tome a frente em tudo, porque é no nome de Jesus que nós oramos e já te agradecemos. Amém. Eu me dirijo ao presbitério nesse momento. Nós precisamos de um presidente para esse concílio. E eu aguardo uma proposta do presbitério para o presidente do concílio. Pastor Ivanilson? Amém? Então, a ordem, pastor Ivanilson está eleito. Continuando, nós vamos precisar de um secretário, né? Então, quero a indicação para o secretário. Vamos lá, Lendir. Apoio. Amém. Pastor Lendir. Tudo aqui à disposição. Dando continuidade, nós vamos também precisar de vários examinadores. E o primeiro, conversão chamada e ética. Wagner. Cadê o Wagner? Ok. Então está aí. Apoio. Pastor Wagner. Ok. Tranquilo, né? Examinador de eclesiologia. Everton. Qual deles? Tem dois? Primeiro. Então está aqui. Apoio. Amém. Precisamos também de um examinador em teologia. Pastor Ives. Amém? Ou não? Há duas indicações. Assim. Pastor Ives está declinando. E a proposta feita ao pastor Cristiano. Apoio? Ok? Tranquilo? Amém. E nós temos agora, irmãos, orador ocasional. E informar os irmãos que o casal, eles têm a indicação do orador e também da oração consagratória. Eles indicam, eles pedem, no caso, o pastor Angelino. Felisberto, cadê o pastor Angelino? Está ali, o pastor Angelino, o primeiro pastor dessa igreja. Ok? Tranquilo? Amém? Orador, pastor Angelino. A oração consagratória, eles pediram ao pastor Ivanilson. Ok? Amém? E temos a entrega da Bíblia. Vocês têm uma indicação? Pastor Ives. As duas ou uma só? As duas. Ok, irmãos? Então está assim, constituído, né? E vamos já começar com conversão chamada e ética. Boa noite, meus irmãos. Vamos começar esse momento. E aí, Elton? Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Orciane, tranquilo? Fica tranquila, todo mundo já passou por isso aqui. Normal, é normal, fica tranquilo, tá? Graças a Deus, tá todo mundo aí vivo até hoje. Tá bom? A gente vai começar aqui, vamos fazer convenção, chamada e ética. Na convenção e na chamada, a mesma pergunta que deu para o Elton, é a mesma para a Graciane, tá bom? Aí quando chegar em ética, a gente divide ali uma para um, uma para o outro, tá bom? Aí fica melhor assim, tá bom? Vamos lá. Sobre a convenção. Se apresente um pouco para o nosso presbitério, fale um pouco sobre você, de forma pessoal, depois a Graciane. Se apresente, por
Boa noite, eu me chamo Wellington Batista de Souza, sou filho da diaconisa Maria Clélia e do diácono Valério da Silva Supertino, sou membro da Igreja Batista Central Jardim Metrópole, sou casado com Glauciane, sou pai da Vivian Supertino, sou pai da Sofia também, servo do Senhor, e estou aqui, pronto para fazer a vontade do nosso Deus. Boa noite a todos. Eu sou Glauciane Souza, eu sou esposa do Wellington Souza. Som. E Vivian estão ali atrás, dá um tchauzinho aí. Nossas princesas. Sou membro aqui também desta igreja há 14 anos. Sou mãe, esposa, filha e serva do Senhor, pronta para servir. Eis-me aqui. Amém. Hélito, conte-nos um pouco sobre a sua conversão. A minha conversão ela se deu na primeira igreja batista em Jardim Metrópole, que era na Rua Recife, né? Hoje ela se tornou Tabernáculo Batista, mas à época era a primeira igreja e eu estava numa EBF, Escola Bíblica de Férias, e o tema falava, a divisa, né? Era João 3,16. E aos 8 anos de idade, quando eu ouvi essa mensagem, que Deus amou o mundo, né, de tal maneira que enviou o seu Filho, aquilo mexeu no meu coração e eu aceitei a Cristo. E desde então, toda vez que eu ia para a igreja, que se fazia o apelo, eu levantava a mão. Até que a minha mãe chegou para mim e falou: meu filho, você não precisa levantar a mão toda vez que o pastor fizer o apelo. Mas eu digo para os irmãos que até hoje, toda vez que é feito o apelo, eu digo no meu coração: eu aceito Jesus. É verdade, né? O momento na nossa conversão é um momento importante demais. E o batismo também é algo que fica marcado na nossa história, né? É algo que a gente nunca esquece. Glauciane. Bom, eu fui nascida e criada dentro da igreja evangélica, igreja batista. A minha mãe era seminarista, então fui criada ali nos meios dos livros de teologia. Quando a gente era criança, eu e meu irmão mais novo, a nossa obrigação era gravar os programas da Valnice Milhomes e do Caio Fábio. E ai de nós se gravasse o comercial. Mas eu precisava ter um encontro de fato com Deus. E isso aconteceu quando eu fui a um show evangélico. E quando eu chego lá, a Aline Barros está cantando um dos meus salmos preferidos. Sonda-me, ó Deus, e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau. E ali naquele momento eu me derramei aos pés do Senhor, mudei conduta e aceitei a Cristo de fato como ainda antes não tinha feito, apesar de viver dentro da igreja cristã. Então esse show é o momento que marca o tempo certo, o dia certo em que eu disse: Senhor, eu te aceito no meu coração. Amém. Vocês sempre foram da Igreja Batista, né? No caso, vocês falaram, né? Beleza. Queria que vocês resumissem para mim, Hélio, com rápidas palavras, o que significa amar a Deus? Amar a Deus é entender que Ele é o Criador de todas as coisas, que Ele é soberano na minha vida, que Ele fez e faz tudo por mim, e eu tenho que reconhecer isso no meu coração. É um sentimento que vem de amor, de gratidão, pelo que Deus fez pela minha vida e faz. Sim. Para mim, amar a Deus é obedecê-lo, cumprir as ordenanças que Ele manda e viver de acordo com a palavra de Deus. Para mim, isso é amar a Deus. Beleza. Vamos entrar então agora na chamada. Vamos entrar na chamada? Como se deu a sua chamada, Wellington? Conte-nos para nós, de forma resumida, como se deu a sua chamada. Há muito tempo eu sentia a vocação para o ministério pastoral. Porém, o meu pai, ao concluir o seminário, ele foi chamado para o ministério pastoral, mas ele recusou. E quando eu vi o meu pai recusando, eu pensei: bom, se meu pai recusou, eu preciso recusar também, né? Só que, com o passar do tempo, eu fui entender que isso é uma coisa individual, é uma coisa de cada um
é uma coisa que cada um tem no seu coração. Então, com o passar do tempo, eu fugia desse chamado porque realmente eu não queria. Eu tinha medo, porque é uma responsabilidade muito grande. E aí eu tive a brilhante ideia de jamais fazer um seminário, porque se eu não fizesse seminário, eu estaria, entre aspas, livre desse chamado. Então eu fugi o quanto eu pude. Quando a minha esposa foi encaminhada para o seminário, eu não queria que ela fosse. Mas aí eu falei, não, eu vou te levar, vou com você só para te acompanhar. Quando eu cheguei lá, a secretária falou, por que você não entra, assiste a aula, só para você não ficar aqui fora? E aí pronto, o agir de Deus começou ali, porque eu assisti a primeira aula e já saí de lá matriculado. E durante esse período que eu fiquei no seminário, o chamado foi se intensificando, e eu entendi que eu não podia mais deixar de obedecer à voz do Senhor. Então eu decidi e hoje eu estou pronto, estou preparado, entendendo que eu estou assim à disposição do reino de Deus. Então eis-me aqui, envia-me a mim. Alciane. A minha chamada foi parecida com a de Jeremias. No início eu recusei, mas tivemos aqui 2 pastores que me deram um incentivo, livros, bíblias, me encaminharam ao seminário, mas eu dizia que não. Quando eu fui fazer o seminário, eu entendi. A cada dia, a cada mês, a cada ano, eu comecei a entender o chamado e a chamada que Deus tinha para a minha vida. E numa oração que eu fiz ao Senhor, e Ele me respondeu de forma audível e clara, eu entendi o que Ele queria para a minha vida. E o pastor Angelino me viu primeiro, me aceitou primeiro. Uma querida irmã que já é falecida, Nicimere, viu em mim o que eu não vi. Um outro pastor que passou por aqui também muito me incentivou. A minha família, os meus irmãos em Cristo dessa igreja, o meu pastor Ivanilson. E eu fui entender por último a chamada que Deus tinha para a minha vida. E eu aceitei. E eu estou aqui dizendo como Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Estou pronta para fazer a vontade de Deus. Estou pronta para cumprir o chamado. Entendendo que não é fácil. Entendendo que já há desafios, haverão desafios, mas eu me coloco disponível para cumprir a vontade de Deus. Ok. Nós entendemos que a chamada ela é intransferível, pessoal e incontestável. Mas como a gente é chamado para fazer esse momento, então a gente entende que é importante esse momento para que a gente possa caminhar. Mas a chamada é algo que está implícito em vocês. A gente percebe isso. Tá bom? Quais são as qualificações de um obreiro? Qualificação. Se alguém aspira ao episcopato, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposa de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Ótimo. Glauciane, deseja acrescentar? Não, eu vou me valer da resposta dele e da palavra bíblica. Ótimo. Seus filhos, né? Estão aqui, né? Vivian, a minha enteada, e Sofia, a minha filha. Eles... A nossa filha. Legal. Eles concordam com o ministério de vocês? Tudo certo? Porque eu costumo dizer... Vocês podem responder? Tá.
A gente costuma dizer que a maior aprovação e a melhor aprovação é dentro do nosso próprio lar, né? Aqueles que convivem com a gente. Então, isso é notório. Digamos que hoje vocês não sejam aprovados por esse concílio. Qual será a posição de vocês? Orar ao Senhor, pedir a resposta a Deus. E esperar aí novamente passar o concílio? É isso? Novamente? Se esse for o processo, sim. Ah, beleza. Ótimo. Os irmãos, né, no caso são casados, pretendem exercer a atividade pastoral de forma integral ou parcial? Nós pretendemos fazer isso de forma integral. Integral. Se porventura amanhã ocorrer assim, uma condição e a possibilidade de assumir o ministério, aí vocês vão assumir de forma integral. Ótimo, perfeito, perfeito. Sigamos então em ética. Vamos passar para a ética? Já passou 2, viu? Rapidinho, rapidinho. Vai ser tranquilo, tranquilo, fica tranquilo. Agora, vamos para a ética. Eliton, eu queria que você me desse uma definição de ética. Só uma definição de ética. É um conjunto de valores que vão dirigir a nossa vida, né? Legal. Glauciane, ética pastoral. Ética pastoral pode ser amando, cuidando, apoiando mutuamente, respeitando, boas condutas e bons valores. Legal, legal. Digamos que, de uma forma hipotética, vocês assumam uma igreja. Amanhã, quem sabe? Só Deus sabe, né? E, porventura, entre alguns políticos na igreja e peça para fazer alguma coisa relacionada à política no altar. Qual será a postura de vocês diante disso? A postura será a mesma que o meu pastor adota aqui, né? A gente procura caminhar com respeito às autoridades, mas entendendo que aqui é o local de prestação de culto a Deus. Legal. Seu Graciano. Não cederia o púlpito da igreja para esse fim de política. Legal. Se porventura, hoje vocês ainda, seminaristas, né? Ainda não foram o culto de consagração ao pastoreio. Estou passando pelo exame. Mas certamente amanhã vocês, sendo consagrados, hoje vocês têm o pastor presidente, certo? Como será a postura de vocês diante dessa situação? Sou pastor agora também. E aí, como é que vai ser isso aí? Cooperação, respeito, entendendo que o pastor Ivanilson é o pastor da igreja, é o presidente, e a mesma postura que ele tomou aqui durante muitos anos, né, enquanto o pastor Angelino foi pastor, e a mesma postura que o pastor Angelino vem tomando diante da presidência do pastor Ivanilson. É uma postura de respeito e de companheirismo e cooperação. Humildade em primeiro lugar. Legal. E a gente teve uma escola muito boa. Está ali sentado o pastor Angelino. Por 13 anos o pastor Ivanilson, como pastor, foi membro dessa igreja, debaixo da autoridade do pastor Angelino. E agora esses papéis se inverteram. Hoje está o pastor Ivanilson e o pastor Angelino sentado no banco. Então, nós temos uma boa escola, um bom legado, onde a gente pode se apoiar e observar a maneira correta de proceder. E é dessa forma que a gente pretende se comportar. Legal. Uma das coisas que eu trouxe assim, que eu aprendi, né? Porque a vida no ministério não se trata só da questão prática, mas também da questão didática, mas também questão prática. Uma das coisas que eu aprendi, a caminhada com o pastor, né? Presidente, é bom, porque você vai aprendendo bastante coisa. E eu posso dizer bem isso. Então, é algo muito importante no nosso ministério. Então, assim, é aconselhável a gente começar primeiro, né, caminhando com o pastorzão ali, o pastor vai dando orientação, e você saber como lidar com isso. Então, sobre ainda a ética, sobre a questão, a ética, ela serve só nos âmbito igreja ou ela serve para outros ambientes que não seja igreja?
todo e qualquer ambiente, principalmente quando ninguém está vendo, né? Pois é. Pois é. Eu concordo com o que ele disse, no trabalho, na família, na rua, em todo e em qualquer lugar, a gente precisa saber e se comportar eticamente. Qual seria a sua posição em relação aos membros da igreja, depois do momento em que vocês forem consagrados? Qual seria a posição de vocês diante dos membros da igreja? Se o membro da igreja, de repente, chega para você e fala assim, ó, queria que você fizesse um aconselhamento comigo lá no gabinete, qual seria a sua postura diante disso? Entendendo que o pastor da igreja é o pastor Ivanilson, né? A orientação é procurar o pastor da igreja para que ele possa estar exercendo aquilo pelo qual ele foi chamado e escolhido pela igreja. Legal. Eu entendo de igual forma, o pastor dessa igreja é o pastor Ivanilson Rocha, e a orientação vai ser, procure o seu pastor, Legal. pastor dessa igreja. Legal. Legal. Irmãos, falei, foi rápido, tranquilo. Senhor presidente, eu me dou por satisfeito. Agora... Não sei se o irmão quer fazer alguma pergunta. Pois não, pastor. Sobre a nossa posição com relação quando a gente tem um entendimento diferente da questão doutrinária batista, uma vez que nessa época que sofremos muitos pastores tentaram transformar a Igreja Batista em outras denominações. Então, eu gostaria de saber, senhor presidente, do casal que está sendo examinado, qual a postura deles com relação a uma visão diferente, se eles entenderem que não é o momento mais de ficar na visão batista, qual é a postura de cada um deles? Ok, pode responder. Eu citei esses dois personagens, essas duas pessoas, porque foi a vida que a minha mãe tinha. E a gente acaba seguindo um pouco disso, assim como se fosse um outro ator ou outra pessoa de uma vida secular, eu também teria tido contato com isso. Mas a orientação, pastor Fully, perdoe, eu esqueci seu nome. A orientação é que, primeiro, a gente precisa seguir a doutrina bíblica sempre e respeitar a doutrina batista sempre. Tanto Valnice Milhomes como Caio Fábio, eles estão fora desse contexto de batista. E eu entendo isso. Então, respondendo à pergunta do senhor, se por um acaso alguém que não segue a doutrina batista e nem bíblica, ela precisa automaticamente se retirar desse ambiente batista e escolher um melhor lugar que atenda à necessidade dessa pessoa. Essa é a minha resposta. Nosso colega pastor Fully, não aconteceu, está acontecendo isso nas nossas igrejas. É importante que nos concílios nós falemos isso, porque muitos pastores estão se achando dono das igrejas e mudando os nomes. Uma falta de ética, né? Só Jesus na nossa causa. Parabéns, viu, pastor, pela pergunta. Ok, irmãos. Tranquilo, pastor? Tranquilo. Se não tem mais, nós vamos convidar a eclesiologia. Boa noite a todos. Boa noite à mesa, pastor Ivanilson, presidente, todo o presbitério e aos dois candidatos.
candidatos que eu já adianto, já falei, já muitos aqui estão muito bem preparados e tenho certeza que vão ir bem daqui para o final, como já foram bem na primeira parte. Eu percebi que tem água para o examinador, água para o presidente, água para o secretário, mas não tem água para os candidatos. Isso é muito importante. Então, alguém providencie, porque estou vendo a Glauciane ali. Alguém, 2 copos de água aqui, por favor. Já foi buscar. Eu pedi, ele foi buscar. Tá certo. Papai, ele cuida bem, tá certo. Meu irmão Wellington, minha irmã Glauciane, vamos lá. Então, a primeira pergunta de eclesiologia tem que ser essa: o que é igreja? Quem quiser, responda primeiro, por favor. A igreja é o corpo do Cristo, a reunião dos santos. Glauciane, quer complementar? É exatamente isso que ele falou. A igreja, ela é a reunião dos salvos. Ok. Deu uma baixada aqui, tomei um susto, quase que... A labirintite quase que foi junto. Vamos lá. A gente pode entender a igreja local e a igreja universal, a igreja visível, a igreja invisível. Eu gostaria que explicasse cada um escolhe uma e explica do que se trata isso que eu falei. Por favor. Vocês, marido e mulher, vocês se entendem, vê quem responde o quê, não tem problema nenhum. A igreja eu tô tomando local... uma surra aqui, desculpa, vai, fala. Não, tudo bem. Não, tá bom. A igreja local, ela é um pedaço da igreja universal. A igreja universal é a igreja de todos os tempos, né? De todos os santos de todos os tempos. E a igreja visível é esta igreja, a reunião dos santos. E a invisível? Sobrou para você, Wellington. A invisível? A igreja invisível é a igreja... É o corpo de Cristo, né? Que vai subir aos céus quando nós formos arrebatados. Certo. Foi falado aqui sobre a doutrina batista, sobre a importância da nossa doutrina, e aí eu quero perguntar para vocês, qual é a principal doutrina batista? A Bíblia como regra, única regra, única de fé regra e prática. De fé e prática. Ok. Tem algum texto bíblico que possa comprovar isso? Microfone. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Tem algum outro texto, Glauciane? Só para embasar. O senhor pode repetir a pergunta, por favor? Algum texto que embase essa nossa doutrina, né? A Bíblia é a única regra de fé e prática. 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Sim. 1 de Pedro 1, 20 e 21. Perdão, 2 de Pedro. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Ok. Aí vocês já adiantaram a resposta de bibliologia que o pastor Cristiano vai fazer depois. Mas, perfeito. Qual é a função da igreja aqui na Terra? Missão. Desculpa. Louvar a Deus. Louvar a Deus. Fortificar a fé dos Você salvos. falou sobre missão. Missões. Explica um pouco melhor sobre missão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Sim. Mas, vamos lá. Pregar o Glauciane. evangelho local e também fora. E aí pode ser enviando pessoas para fazer isso, pode ser contribuindo para pessoas que já fazem isso, pode ser orando também. Sim. Vocês
Quando fala só louvar a Deus, está incompleto. A gente tem uma missão aqui que é justamente cumprir o ID, que é o evangelismo e missões. No meu ver, se não for a principal, uma das principais missões da igreja, ou a principal função aqui na terra, que é povoar o reino dos céus. Correto? Então vamos passar para os sacramentos. Correto? É assim que se fala, né? Não? Como é que Ordenança. fala? Ah, então tá certo. Então vamos passar para as ordenanças. Quais são as ordenanças, Glauciane? Batismo e a ceia. Só isso? Sim, batismo e a ceia, as ordenanças. Certo. Por que o nome ordenanças, Wellington? É uma ordem. Isso aí, curto e grosso. Isso aí. Direto ao ponto. É uma ordem de Jesus. Tá? E se a pessoa não cumprir as ordenanças, por exemplo, num domingo de ceia, aí a pessoa não pôde vir participar da ceia, e aí naquele mês, então, a pessoa não vai ser abençoada porque não participou da ordenança, é isso? Não, não é isso. Não é? Se a pessoa aceitou Jesus, se converteu, mas não foi batizada porque não deu tempo, alguma coisa assim, ela não vai para o céu, é isso? Explica melhor aí, então, então, por que ser batizado? Melhor, para formular melhor a pergunta. Por que ser batizado? É para demonstrar a nossa fé. Tá, Glauciane, explica o que é o batismo. O batismo, o significado da palavra batismo é imergir, é mergulhar. E o crente precisa fazer essa declaração pública de fé, e aí ele também vai estar, esqueci a palavra, ele está firmando um compromisso com a igreja quando ele se batiza. E também está cumprindo uma ordenança que Jesus deixou. Tá, então deixa eu perguntar de uma outra forma. A tua resposta para mim, foi satisfatória, mas de uma outra forma. Qual o significado do batismo, Wellington? Novo nascimento. Novo nascimento. Então, A morte para o mundo e o nascimento para Cristo. Isso nascimento aí. em Cristo. Então, o batismo ele simboliza justamente o novo nascimento, né? Que Jesus falou para Nicodemos sobre nascer de novo, a regeneração. Ele mostra para as pessoas algo que já aconteceu ou que acontece naquele momento. Eu quero deixar isso bem claro. Assim, quando a pessoa está sendo batizada, descendo as águas, ela mostra algo que já aconteceu, algo que está acontecendo naquele momento, algo que ainda ela está se preparando para acontecer, que é a salvação. Ela confirma algo que já aconteceu. Certo, Clauciane? Certo. Ok. Quem pode ser batizado, então, diante de tudo isso que foi falado? Quem está apto? Como que a gente sabe que a pessoa está apta para ser batizada? Aquele que em plena consciência entende que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador. Sim. Aquele que crê. Aquele que crê. Isso aí. Ok. Nós batistas somos conhecidos por batismos de crentes. Certo? Por praticarmos o batismo de crentes. Sendo assim, uma criança não pode crer, ela pode ser batizada ou não? Não. Não pode ser batizada. Então, uma pessoa que vem de uma outra igreja, por exemplo, uma igreja presbiteriana, foi batizada quando criança, já passou pelo batismo, inclusive por aspersão. Aí, o que vocês fazem então? Ela aceitou Jesus, o que vocês fariam? Orientação. Para ser membro de uma igreja batista, uma dos quesitos é o batismo por imersão e a plena consciência desse batismo, né? Juntamente com uma profissão de fé pública. Então, essa seria a orientação. Tá. Ok, você falou batismo por imersão. Então, quais são os tipos de batismo? Tem outros tipos? Aspersão, afusão. Explica, Luciane, por favor. Cada um. O batismo por imersão é mergulhar nas águas. Por aspersão e afusão faltou a palavra, mas é lançar água, especialmente aqui na parte de cima da cabeça. Já está no nome do aspergir. Aspergir. E o afusão é molhar. Isso aí. Ok. É só lembrar do nome. Só lembrar do nome. Vamos lá, então vamos partir para outra ordenança que vocês citaram, que é a ceia do Senhor. A Santa Ceia é assim que se fala, correto?
Não, a ceia do Senhor. Por que não Santa Ceia? Porque a ceia ela não é santa, não confere graça. Ok, não é um sacramento, não confere graça. Então a ceia do Senhor, ela simboliza o quê? É o Wellington. A ceia do Senhor simboliza a morte de Cristo. Sim. Então ela também é uma ordenança. Então nós cumprimos, aí tem que ser uma vez por mês, é isso? Nós batistas utilizamos dessa forma, ou de acordo com a necessidade da igreja. De acordo com a necessidade da igreja, ótimo. Essa é a resposta perfeita. Não necessariamente uma vez por mês. Pode ser todo culto. Ok, pode ser uma vez por ano. Não é recomendável, né? Mas de acordo com a necessidade da igreja, sempre que puder, claro. Vamos lá. Então vamos para os tipos de celebração de ceia. Como que a gente pode celebrar a ceia? Quais são os tipos de celebração? Glauciane primeiro. Ceia ultra livre, a ceia livre, a ceia ultra restrita e a ceia restrita. Agora sobrou para você, o Wellington, explicar tudo isso aí. A ceia ultra livre, todos podem participar. A ceia livre, todos os evangélicos, todo aquele que é cristão pode participar. A ceia restrita, todos da mesma fé e ordem podem participar. E a ultra restrita, só os membros da igreja local podem participar. Ok, isso aí mesmo. Então, bom, vamos passar para um próximo assunto, que é a manutenção da igreja. Para ter esse painel de LED enorme aqui, né? A TV é bonita. Quantas polegadas são, pastor Vanilson? 65. Ficou bonito, ficou bonito. Então, para ter a igreja, pintaram a igreja essa semana, ficou bonito também. Para tudo isso aqui, a igreja precisa de fundos, né? E como que se dá para a gente arrecadar fundos para isso? As contribuições através dos dízimos e das ofertas. E o que são dízimos e o que são ofertas, Wellington, por favor? Dízimo é mandamento e a oferta é voluntária. Dízimo é a 10ª parte de tudo que você ganha. Sim. Então, os dois são bíblicos, correto? Isso. Ok. Dízimo é a 10ª parte. Tudo que você ganha, você tem que entregar a 10ª parte, E 10%. oferta? A oferta é voluntária. Ok. Então, oferta, se eu não quiser dar, eu posso não dar e está tudo certo com Deus, não tem problema nenhum. Mas bem-aventurado dar do que receber. Deus ama aquele quem dá com alegria. Ótimo. Isso aí. Quem não dá, Deus não gosta da avareza, né? Quem não oferta, na verdade, não tem comunhão com Deus. Ok? Então, vamos lá. Então, me dá uma base bíblica para o dízimo, porque todo mundo fala que dízimo não é só do Antigo Testamento. Então, assim, eu quero uma base bíblica para o dízimo. Eu sei qual o versículo que vocês vão me dar, mas se vocês puderem, me dá um contexto no Novo Testamento que nos dá base para praticarmos o dízimo hoje. Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ele copiou o meu texto. Ah, é? Ele Aí copiou o que eu ia falar, aí, irmãos. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, eu não tô... Não foi minha culpa, ela já olhou para mim. Separei, folheei Mas aqui Paulo primeiro. fala alguma coisa para a igreja que nos lembra o dízimo. 2 Coríntios 9:7. Sim. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém. Bom, vamos lá. Uma pergunta que é básica, mas que muita gente não sabe. A igreja tem as suas... Eu vou usar essa palavra, mas eu peço que todos entendam o contexto aqui. As suas hierarquias.
né? Então, tem os chamados oficiais da igreja. Quais são os oficiais da igreja? O pastor e os diáconos. Pastor E os diáconos. e diáconos. E os evangelistas, os presbíteros, não tem? São sinônimos. Sim, os anciãos, né? Sim. Bispos, Sim. ok. Os pastores e os diáconos são os oficiais da igreja, então são eles que mandam na igreja, correto? Não, não eles está que tomam correto. todas as decisões da igreja. Não, a igreja em assembleia ela é soberana. Tá, isso tem um nome para o regime de governo da igreja, da batista especificamente. Democrático congregacional. Democrático congregacional. Me explica melhor, Glauciane, como é que funciona essa coisa de democrático congregacional? Significa dizer que as decisões da igreja não são tomadas por uma única pessoa, mas sim por toda a igreja em assembleia. Sim, mas que tipo de decisão? Qualquer decisão que vai ser tomada da igreja não é direcionada por uma única pessoa. Tá, qualquer decisão administrativa. Sim, administrativa. E as decisões espirituais? Isso é função do pastor. Isso aí, então não é qualquer decisão administrativa. Decisões espirituais é prerrogativa do pastor, tá? Então tem que ter essa separação, esse discernimento muito claro, que às vezes a gente embola tudo e deixa o pastor em maus lençóis. Não é verdade, pastor Laurindir, pastor Evanilson? Aqui não, né? Aqui é tudo... aqui é bem light, bem tranquilo, graças a Deus. E não estou sendo irônico, não. O pastor Evanilson compartilhou isso comigo mesmo mais cedo. Então, quais são as funções do diácono? A Glauciane ia pegar água, então bebe água enquanto o Wellington responde, por favor. Função do diácono servir as mesas. Mesa das viúvas, dos órfãos e a mesa do pastor. Sim. E tem mais uma mesa aí. Você esqueceu de uma mesa. Da igreja. Oi? Da igreja. Não, da ceia do Senhor? Ceia do Senhor. Isso, é tipo, fala diferente. Nesse momento era para falar diferente mesmo. São 3 mesas, né? Dos necessitados, vamos colocar assim, do pastor e a mesa da ceia do Senhor, que é a mesa da igreja, ok? Mas é só para deixar claro o termo certo, vamos dizer assim. Agora, e a função pastoral? Quais são as funções do pastor? Já que o Wellington respondeu dos diáconos, a Glauciane responde do pastor. A função do pastor é toda a vida espiritual da igreja, a vida administrativa, cuidar das ovelhas, amar as ovelhas. E o pastor, ele é o servo dos servos. Então, uma das funções também é o serviço. Então, pastor, o servo do servo pode fazer ele de gato e sapato. Não, especialmente os meus pastores, não pode não. Então, justamente porque ele é o que mais serve, ele também é o que mais tem prerrogativas, Mais correto? ser amado, mais ser respeitado, mais ser cuidado. E é como a gente tem feito aqui. Eles estão aí, podem confirmar isso. Amém. Isso aí. Então, me diz uma prerrogativa exclusiva do pastor. Eu quero que o Wellington diga uma e a Glauciane diga outra. Zelar pelo púlpito da igreja. Sim, o púlpito, então, da igreja não é dos obreiros, da administração, da diretoria. Do pastor. Então, se de repente o presidente do corpo diaconal, cadê ele? Está ali. A minha sogra. Ali, presidente do minha corpo sogra. diaconal, chegar e falar, não, eu quero chamar o pastor da igreja ali em tal para pregar no domingo e simplesmente vai lá e faz o convite, o pastor Evanilson chega na igreja para pregar. Ué, calma aí, eu que ia pregar, está certo ou não? Então tem que passar primeiro por ele, é isso? Pastor, passar pelo pastor. Ok, isso aí. Vamos lá então, já falamos sobre regime da igreja. Nós vivemos o regime democrático congregacional, mas existem outros tipos de regimes de igrejas também. Cada um cita um, por favor, diferente, claro. Episcopal. Presbiteriano. Então, cada um explique o que citou. Presbiteriano é a decisão pelo presbitério. E o episcopal é por um episcopado. Sim. Vocês foram
bem diretos agora, né? Mas tudo bem, eu vou aceitar. Eu acho, vocês sabem. Então, voltando para a nossa denominação, as igrejas batistas, elas se relacionam, né, entre si de uma maneira bem peculiar. Por exemplo, no regime episcopal, o bispo da paróquia, paróquia mesmo, não é só na igreja católica que a gente chama de paróquia, não, mas o bispo da paróquia ele pode resolver tirar um pastor daqui, colocar para lá e pegar as entradas de uma igreja e jogar para outra, enfim, essas coisas todas. Então, tem uma gerência diária, digamos assim. Nós, como Igreja Batista, temos a convenção, e eu já vou perguntar sobre esses patamares, digamos assim, mas é assim que nós nos relacionamos também. Por exemplo, o presidente da associação, que hoje é o pastor André Rodrigues, ele pode simplesmente chegar, pastor Evanilson, a partir de hoje o senhor não é mais pastor daqui, o senhor vai pastorear outra igreja, ele pode fazer isso? Não. Então, como se dá essa relação entre igrejas batistas? De cooperação. Cooperação. Ok. Então, essa cooperação tem um nome que foi até citado pelo próprio pastor Cristiano aqui, assim que ele abriu, de que a igreja, ela é autônoma. Então, justamente, esse concílio que estava acontecendo aqui, se o pastor Evanilson quisesse, junto com a igreja, vocês poderiam fazer sem a ordem, e vocês só não iam ser filiados à ordem, mas iam ser consagrados, porque a igreja é soberana, a igreja é autônoma. Porém, existe esse laço que nós temos que preservar como batistas. Tá? Isso é uma preocupação muito grande, como o pastor Geraldo falou aqui agora há pouco, de preservar a nossa denominação, os nossos princípios. Tá? Dito isso, eu quero perguntar se vocês conhecem os princípios batistas. Vocês conhecem os princípios batistas? Então, me cita alguns aí, por favor. A Bíblia como única regra de fé e prática, o batismo... Sim, fala mais um, vai. O batismo por imersão. Batismo de bíblico crentes. Por imersão de crentes. Ué, cita mais dois, então. Já que ela citou dois, vou deixar. A independência entre as igrejas, né, e a cooperação ao mesmo tempo. As igrejas elas são independentes, mas trabalham com um sistema de cooperação. Sim. Tem mais alguns princípios, né? A nossa relação com o Estado, por exemplo. Separação entre o Estado e a igreja, separação total. Sim, a consciência individual, por exemplo, o que o pastor prega, todo mundo tem que seguir o que o pastor, assim, não, quando eu falo não da Bíblia, todo mundo tem que pensar igual o pastor? Não. Não. Nós consciência temos individual. A livre consciência individual também. Então, são alguns princípios que nós temos que zelar por eles. Tá? Então, já estamos indo acho que para o fim. Então, vamos partir para a parte administrativa. Como alguém pode se tornar membro de uma igreja? Quais são as maneiras que alguém pode se tornar membro da igreja? O batismo, a carta de transferência, carta de aclamação. Não. Deixa ele. Falta uma. Batismo, transferência, aclamação. Então, vai pensando enquanto a Glauciane... E a carta de transferência. Não, batismo, carta de transferência, você falou. Aclamação, falta uma. Vai pensando enquanto a Glauciane me fala... Reconciliação. Reconciliação, isso aí. Então, a Glauciane agora me fala como uma pessoa sai da igreja, é excluído o seu nome do rol de membros. Fala para mim, por favor. Por morte, carta de transferência e por exclusão. Sim, por exclusão disciplinar, correto? Então, falando em disciplina, quais são os tipos de disciplina, Wellington? Formativa, corretiva e cirúrgica. Certo. Explica para mim, Glauciane, por favor, cada uma delas. A instrutiva pode ser através da pregação da palavra. Instrutiva, ele falou formativa. Formativa. Mas serve. É sinônimo, né? É sinônimo. Obrigada. Pode ser através do púlpito, pode ser através de um estudo bíblico.
A formativa pode ser de maneira pessoal e particular, numa orientação bíblica. Calma aí, volta. Refaz o pensamento. Você estava falando da formativa, agora você passou para outra, que é... Corretiva. Não, começa de novo, não sei se eu te atrapalhei. Vamos lá. Corretiva, Respira, isso. Instrutiva, corretiva e cirúrgica. Talvez eu tenha te atrapalhado. Começa de novo, não tem problema. A instrutiva é aquela que é feita através da palavra, pode ser feita também através de um estudo bíblico, são as orientações. Sim. A normativa é a explicação exatamente das normas. Calma aí. Quais são as três? Vamos voltar. Formativa, corretiva e cirúrgica. Obrigada. Ok, vamos lá. A corretiva é a correção. Sim, a disciplina. A disciplina por meio da correção. E a cirúrgica, ela é a exclusão. Que também é uma consequência da correção. Isso, correto? Correto. Então, vamos lá. Então, vamos caminhar. A igreja tem alguma forma bíblica de disciplina? Algum texto bíblico que vocês podem me dar? Mateus 18, do 15 ao 17, diz assim: se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil ou publicano. Eu tenho um outro texto falar. Para colaborar. Gálatas 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, restaurai essa pessoa com o espírito de humildade. Todavia, cuida de ti mesmo, para que não sejas igualmente tentado. Levai as cargas pesadas um dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Pois se alguém se considera importante não sendo nada, engana a si mesmo. Mas cada indivíduo avalie suas próprias atitudes, e então saberá como orgulhar-se de si mesmo, sem viver se comparando com outras pessoas. Ok. Então, como uma última pergunta, ainda falando sobre disciplina, quem é passível de disciplina na igreja? Como a gente pode identificar alguém que seja passível de disciplina na igreja? Aquele que vai contra a Bíblia e aquele que vai contra a doutrina da igreja e a doutrina bíblica. Aquele que não se arrepende do seu erro. Isso aí. Aquele que vai contra a doutrina bíblica, na arrepende. prática também, e não mostra arrependimento. Esses são passíveis de disciplina, né? Então, eu estou satisfeito. Passo a palavra para a mesa novamente. Algum colega tem alguma pergunta para fazer? Não, pastor? Já foi. De ceia ministrada. 3 tipos de ceia ministradas. E eu queria que só que ele dissesse qual é e ela discorresse qual que a gente faz. Ele já respondeu. Já foi respondido, já? Respondeu. Posso fazer uma outra? Ok. Só discorrer um pouco sobre a história dos batistas. Tá bom? A história do Batista, resumidamente, né? Ela surgiu na Holanda com um movimento que eles não estavam satisfeitos com o que estava sendo feito lá, com a reforma e a perseguição aos cristãos. E aí foi criado 2 advogados, eu não me lembro agora o nome deles, não vou me lembrar o nome deles, John Smith e o outro E depois esse movimento foi para os Estados Unidos
Depois, uma junta de missões dos Estados Unidos vieram para cá. E aí sim entra em ação o casal Bigby, né? Que vão evangelizar aqui no Brasil. E aí surge a primeira igreja batista, Santa Bárbara do Oeste. E depois formado também a Convenção Batista Brasileira. E aí vão surgindo as outras igrejas da nossa denominação. Mais alguém? Ok, então vamos, pastor Cristiano. Mais uma vez, boa noite a todos. A graça e a paz de Jesus. Amém? Amém. Vamos conversar um pouco sobre teologia. E falando sobre teologia, gostaria de começar com a definição. O que é teologia, Wellington? Teologia é o estudo da revelação de Deus. O que é revelação, Grauciane? Revelação é aquilo que Deus se permite ser mostrado. Quais os tipos de revelação que nós conhecemos? Geral Não, e ela. Bíblica, revelação geral e revelação especial. Quais são as outras maneiras de Deus se revelar, Wellington? através da natureza, através da história humana. Qual é a diferença, Wellington, da revelação para a iluminação? A revelação é Deus se mostrando ao homem, e a iluminação é a ação do Espírito Santo Ajuda aí, Glaucio. A revelação é como Deus escolhe revelar-se, e a iluminação ela é a ação sobrenatural do Espírito Santo sobre o homem, para que o homem entenda essa revelação. Qual delas vão estar permanecendo hoje? Pode repetir a pergunta de novo? Quais delas, você citou, iluminação e revelação, qual das duas está prevalecendo hoje? iluminação. Iluminação, perfeito. Eu começo brabo assim, mas depois eu vou deixando relaxar. É só para ver se vocês estão acordados, que eu estou achando que vocês estão muito lento no raciocínio. Mas vamos lá. O que é teontologia, Wellington? Teontologia é o estudo sobre Deus. Perfeito. Pensei que eu ia te confundir, porque você já tinha respondido e eu queria fazer um trocadilho com você. Ô Glauciane, vamos esquecer um pouco do que falam nossos manuais a respeito de Deus. Quem é Deus para você? Deus é o meu Pai, o meu Criador, o meu Salvador, o meu Redentor, e é por Ele que eu vivo e existo. Ele olhou para mim, me achou, me aceitou, me amou e eu o amo. Agora, Wellington, num linguajar acadêmico, quem é Deus para você? Deus é o Criador de todas as coisas. Mais o quê? Né? Espírito pessoal, perfeitamente bom. Baixou o Langston ali agora. Acadêmico, É isso aí. que em seu santo amor cria e sustenta todas as coisas. Isso aí. Quais as formas de Deus se revelar, fora essa questão que nós vimos? Eu gostaria de um texto bíblico, apenas para a gente encontrá-lo na palavra. Claramente que Deus se revela sobre aquele aspecto, na Bíblia. Um versículo. Salmos 19. Lê para a gente. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e a noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. Amém. Aí pôs uma tenda para o sol. Luciane, quais são os atributos de Deus? Existem os atributos comunicáveis e os incomunicáveis. Me fale os comunicáveis. Os comunicáveis são aqueles que nós conseguimos, de alguma forma, em alguma porção, repetir.
como a bondade, a justiça, o amor. Wellington, quais são os incomunicados? Eternidade, imutabilidade. Qual é a diferença do conceito eterno referente ao homem e a Deus, Wellington? Deus é eterno porque ele não tem início nem fim. E o homem, ele é eterno? O homem, ele é finito. Ele pode ser infinito, mas ele não é eterno. Você concorda, Glaucino? Não posso discordar do meu marido. Concordo. Não quero discordar do meu marido agora e eu concordo com a fala dele. É complicado isso aí, porque tem hora para tudo, né? Mas vamos caminhar. Então, na sua visão, a diferença quando o assunto é eternidade, Deus e o ser humano é finito e Deus é eterno. O presbitério depois pode ajudar vocês. Eu não vou responder as perguntas, estou aqui só para fazer. Então, nós já conversamos sobre a revelação de Deus, as formas com que ele se revela. Já vimos a questão da sua eternidade, dos seus atributos. O que é santidade no contexto referente a Deus e no contexto humano? Quando a Bíblia diz, Glauciane, que eu sou santo e que você é santo, qual é o contexto? Qual é a diferença dessa santidade? A santidade de Deus, a gente não consegue imitar em sua totalidade, mas a gente procura e tenta fazer isso todos os dias, porque sem a santificação ninguém vai ver a Deus. Isso. Qual o conceito de santidade relacionado ao ser humano? O que a gente entende, Wellington, quando alguém fala assim, nós somos santos? A Bíblia fala que nós somos santos. Em que sentido? É ser de santos porque eu sou santo, né? Nós somos separados deste mundo. Então, a cada dia é uma luta diária contra o pecado, para que nós possamos fazer a vontade de Deus e sermos cada vez mais semelhantes ao nosso Deus. Isso aí, show de bola. Vamos então para a cristologia. Qual é a definição? Cristo, me fale de Cristo, Glauciane, como sacerdote. Um exemplo, você não precisa citar, abrir a Bíblia não, só para você citar. Jesus, ele foi o próprio sacerdote enviado por Deus. E o sacerdote, ele é aquele que traz a mensagem do céu para o homem. Como é que é? Ajuda ela, ué. Ele ajudou. É o profeta. No caso, o sacerdote é o que faz o sacrifício. Jesus, ele é o sacrifício vivo. Isso, mas que ele intercede. E ele é profeta por quê, o Wellington? Ele é profeta porque ele trouxe a palavra de Deus. Ele é salvador por quê, Glauciane? Pode falar de novo, por favor? É que eu não entendi. Ele é salvador por quê que ele é salvador? Ele é salvador. Ele foi enviado por Deus para salvar o homem, né? João 3,16 diz isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é rei por quê, Wellington? Porque ele reina e governa para todo sempre. Então, Cristo, ele é visto como Senhor, como Rei, como sacerdote, como profeta. Vamos falar da sua humanidade. Ele é 100% homem, 100% Deus. Como funciona isso? Me explica, Glauciane. Jesus, ele foi 100% homem e 100% Deus. Tem um exemplo bíblico, Wellington, que a gente pode aplicar a essa explicação dela? Temos sim. João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Isso aí. Cristo, ele já existia antes da fundação do mundo? Sim. Sim. Cristo é Deus? Sim. Ele ocupa algum lugar numa escala de divindade? Não. Então me explica isso, Wellington. Aí no caso é a Trindade, né? Jesus Cristo,
ele é tanto Deus quanto o próprio Deus. Ele se revela em 3 pessoas distintas, mas todas são Deus. Legal. Trindade, show de bola. Qual a diferença, Glauciane, da Trindade para a Triunidade? A triunidade são essas 3 pessoas distintas, onde cada uma é Deus e todas são Deus. Exemplo na Bíblia, Wellington. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Show. Então a gente está aprendendo aqui nessa conversa de que existe um Deus que se manifestou de 3 formas durante a história. É isso? E qual é o Deus presente hoje? O Espírito Santo, Ele está onde nesse momento? ele habita em nós. Isso é controverso, mas... Não, você está certo, a tua resposta está certíssima. Mas a ideia da existência dos 3 seres, né, espirituais, numa escala de valor, confunde muitas pessoas. Vocês, no exercício do ministério, com toda certeza, terão vários embates a respeito da Trindade, a comprovação, muitas das vezes até para crentes, da sua existência. Estão no caminho certo. Um Deus que se revela durante a história de 3 formas distintas, mas que é um só em essência. Né? É como a água, o estado líquido, sólido e gasoso, porém é água. Então é um dos exemplos que eu uso muito no meu ministério. Então nós já falamos sobre a Trindade. Falar da Trindade me lembra da pessoa do Espírito Santo. Qual é o termo que nós usamos tecnicamente dentro da teologia sistemática para estudar sobre o Espírito Santo, Glauciane? Pneumatologia. O que é isso? É o estudo da doutrina do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo, Wellington? O Espírito Santo é Deus. Qual o seu ministério? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele é uma pessoa, ele anda, ele fala, ou ele é uma fumaça, uma pomba, um vapor? Espírito. Mas ele fala, Fala. ele anda? Ele se move em nós. Que estrela, hein? Que estrela, meu Deus. Quer dizer que ele é uma pessoa, mas que se move. Está em movimento, né? Isso aí. Ele é Deus, Glauciane? O Espírito Santo é Deus. Me mostra aí nas Escrituras, se você lembrar, um texto que afirma que ele é Deus. João 4. O que está escrito aí? Não estou lembrando, não. Oi? Não estou lembrando. Eu vou ler. Deus é Espírito e importa que o adoremos em Espírito e em verdade. Isso aí. Deus, ele é Espírito, importa que o adoremos em Espírito e em verdade. O Espírito Santo, ele tem uma missão específica, teve uma missão específica, teve um período da humanidade que ele foi extremamente específico. Vamos conversar sobre isso. Consolador. Ou seja, a função dele é consolar. Ele vem depois de uma promessa de Cristo. Isso. Eu vos mandarei O Espírito Santo Consolador. Consolador. Tu lembra de um outro ministério do Espírito Santo, ô Glauciane? Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Em relação aos dons espirituais, está ligado ao Espírito? Sim. É uma experiência mística com o Espírito Santo, os dons espirituais? É? Os dons espirituais. Então, para que eu tenha o Espírito Santo em mim, eu preciso de uma experiência como falar língua estranha? Não. Qual é a diferença da nossa leitura como batista dos dons espirituais relacionados ao Espírito Santo? O fruto do Espírito. E aquele que, quando aceita Cristo, ele recebe o Espírito Santo. Então, a gente não precisa de uma outra experiência, de um outro momento, de um outro estágio. Não. A conversão é suficiente. Sim. Porque uma vez convertido, o Espírito vem habitar em nós. Exatamente. E começa a gerar o fruto do Espírito. Exatamente. Que vai se declarar de que maneira na nossa vida? Se manifestar de que maneira, Wellington, na nossa vida? Os frutos Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O
Os nossos irmãos pentecostais e neopentecostais, eles associam muito a figura do Espírito Santo com poder. Como é que qual é a nossa leitura batista da visão do Espírito Santo e o poder para fazer essa obra? Tem alguma ligação? Não. Não tem ligação nenhuma do poder do Espírito para fazer a obra? A obra. Pode melhorar sua pergunta, por favor? Os nossos irmãos neopentecostais, eles associam muito a figura do Espírito Santo com poder para fazer a obra. A pergunta que eu fiz a vocês é a seguinte: nós, na nossa leitura batista, na teologia batista, existe alguma relação de poder e ação do Espírito Santo no homem para fazer a obra? Não, nós somos movidos pelo Espírito Santo. Mas essa relação, não necessariamente, não. E aí, Wellington? Em Atos 2, versículo 38, diz assim: Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, aonde eu queria chegar a uma conclusão com vocês nesse pensamento? Uma vez que o ser humano ele é afetado pela salvação, ele passa a ser moradia do próprio Deus. Então, na verdade, hoje, o Espírito Santo é o próprio Deus em nós. E é impossível fazer a obra sem a ação do Espírito Santo. Tem como. Só que nossos irmãos pentecostais, eles fazem todo um glamour em cima disso. E geram uma segunda experiência depois da conversão. E para nós entendemos que a conversão é o suficiente. Porque a conversão é que vai dar esse poder para fazer a obra. Né? Uma vez que fomos afetados por tão grande salvação, o Espírito vai se manifestar naturalmente. 1 Coríntios 12, a manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Isso aí. Porque a um é dada mediante ao Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. E aí vão seguindo. Vocês vão proibir pessoas falar língua na igreja de vocês? Não, proibir não. Assim, nós batistas não temos esse costume, né? Nós não vamos proibir ninguém de falar, mas como somos batistas, não temos este costume. E qual vai ser o comportamento diante de um desorientado, e entrar nesse processo aí, de falar enrolado aí, falar línguas na comunidade? Qual deve ser o comportamento do líder, do pastor? A orientação. Acabou. Orientação. Nós estamos aqui para orientar. O que acontece com eles é falta dessa orientação. Não, faltou a orientação, os extremos estão abraçando o processo e a causa. Nós temos que pensar na pessoa do Espírito Santo como pensamos na pessoa do próprio Deus. O Espírito Santo é Deus, isso basta. Então, nós não estamos experimentando experiências, não. É uma pessoa só que está agindo em todas. Vamos falar sobre a Bíblia. A Bíblia é ou ela contém a palavra de Deus? A Bíblia é a palavra de Deus. Olha só, vamos lá. Ela é a palavra de Deus? Olha bem que vocês estão me respondendo. É a palavra de Deus. Está certo disso? Está certo? O pastor Evanilson quase passou mal aqui agora. É isso mesmo. A Bíblia é a palavra de Deus. Agora vamos lá. Por que na Bíblia, sendo ela a palavra de Deus, nós podemos afirmar que há contradições no texto bíblico? Vocês lembram quantas pessoas foram usadas e qual foi o período para que o cânon fosse fechado e tivéssemos esses 66 livros? Cerca de 40 autores. Diferente. Diferente. Um período de 1.600 anos. 1.600, 1.700 anos. Isso aí. Então nós vemos aí uma obra orquestrada pelo Espírito. Impossível essa palavra chegar à nossa mão do jeito que chegou e ter toda essa sintonia, e hoje está aí tão viva,
tão eficaz. Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Está muito em voga essa questão do catolicismo, né? Inflamado pela questão do novo Papa que apareceu hoje, foi eleito hoje, Leão XIV. O católico, ele vê exatamente uma diferença estrondosa entre nós protestantes. Eles não têm apenas a Bíblia como regra de fé e prática. É a Bíblia e a tradição. Então, na tradição, se comete os mais absurdos equívocos teológicos. Mas nós não. Nós somos e entendemos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Vocês conhecem os livros apócrifos? Já ouviu falar? Nunca li, mas já ouvi falar. Justamente nesses livros apócrifos, a maioria deles é que está baseada na doutrina católica, né? Então, a Bíblia, ela passou por todo esse processo para chegar até nós. Vamos, então, à doutrina da salvação. Qual é o nome técnico, Wellington? Soterologia. É possível o crente perder a sua salvação? Não. Por que não, Glauciano? A Bíblia diz que aquele que vier a mim, de maneira alguma, eu lançarei fora. Não responde essa pergunta. Concorda? Vamos melhorar isso? Uma base bíblica para que o homem não perca a sua salvação. Não perde a salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, a certeza que eu tenho é a crença em Jesus Cristo. Ele não vai perecer e terá a vida eterna. Eu gosto muito de João 10. Eu lhes dou a vida eterna, e ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos. Amém. Eu sou o bom pastor. Acho que esse é o texto que, né, é pá de cal, não deixa nenhum tipo de dúvida. Esses dois textos que vocês citaram têm contexto para esse assunto, mas eles ainda têm várias, né? Agora, João 10 não, eu lhes dou. Primeiro, eu conheço as minhas ovelhas, ele está dizendo claramente, eu sei quem são, eu sei quem foi afetado, eu sei quem está ali, eu sei quem foi transformado. Então, a esses eu dou, e dou de maneira que ninguém pode arrancá-las da minha mão. Então, a salvação é quais são os elementos que compõem a salvação? O que o ser humano precisa para ele ter direito a essa salvação? Arrependimento e fé. Isso aí. Arrependimento e fé é o binômio para que o ser humano ele tenha essa experiência que é a salvação, é uma experiência individual, né? Intransferível. Todo ser humano precisa ter. Dentro desse contexto de fé e de salvação, eu pergunto para o Wellington, em relação a essa salvação, essa tão grande salvação, você tem alguma linha teológica, por exemplo, calvinismo, arminianismo, sobre o assunto salvação? Calvinismo. Tu é calvinista? Estou inclinado para o essa calvinismo. doutrina. E a Glauciane também? Também, calvinismo. Eu também, até a medula eu sou calvinista. Eles não gostam não. Eles não gostam não. Mas a gente é que sabe. Quem sabe somos nós. A gente está com o microfone na mão, eles têm que ficar quietos ali. Olha lá como é que eles ficam. Ó. Tudo se contorcendo. Aí, ó. E é meu pupilo, imagina se não fosse. É uma das minhas tristezas, não conseguir convencê-lo ao calvinismo. Sabe qual é o problema do calvinista e do arminianismo? O arminianismo, ele conta uma história. E o calvinista, ele abre a Bíblia. E conta a palavra, não tem argumento. Mas isso aí é outro papo. Daqui a pouco eles vão arrumar problema comigo. Eles vão arrumar problema aí. Ó. Então, vamos lá. Essa salvação que... Mas vamos lá. Então, já que vocês têm essa inclinação para o calvinismo, qual é o tipo de predestinação que, de fato, o homem não pode fugir? A graça de Deus. Aí, que maravilha. Aí, tá vendo? A graça de Deus, isso aí.
O ser humano, ele é objeto do amor de Deus. Deus nos ama. O Lorendim fica gostando, tá contorcendo aí também, Lorendim. Estou com o microfone, meu irmão. Estou com o microfone. É isso aí. É uma graça irresistível, é impossível. O apóstolo Paulo diz em Efésios que nós estávamos mortos. O morto não tem direito a nada. E ele nos amou. Então é uma leveza, é uma clareza, é uma bênção, é uma graça. Vamos mudar de assunto, nós vamos querer perturbar vocês. Vamos então sobre escatologia. Qual dessas relações, dessas correntes da escatologia, Wellington, você se identifica mais? Eu gostaria de ver se você consegue me narrar os eventos escatológicos dentro dessa visão que você tem. Seja você arminiano, amilenista, pré-milenista, pós-milenista. Eu creio que o milênio, ele não é literal. Então você é um Amilenista. E dentro dessa visão amilenista, quais são os eventos escatológicos que nos aguardam? E aí eu fico com os acontecimentos, no caso, a palavra de Deus diz assim, em Mateus 24, a vinda do Filho do Homem. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. O fato é que Jesus voltará e ele levará a sua igreja. Os demais eventos você prefere ficar na expectativa, né? Expectativa. Porque você não tem certeza, é isso? E você, Graciane? Eu também, amilenista, e o texto, Apocalipse 20, não vou ler ele todo, mas especialmente o versículo 5 e o 6. Entretanto, os demais mortos não viveram, até que se completassem os 1000 anos. Essa é, pois, a primeira ressurreição. Bem-aventurados santos, os que tomam parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele pelo período de 1000 anos. Show de bola. Quem é o homem nesse contexto todo aí, o Wellington? Dentro dessa antropologia bíblica. Quem é o homem, o ser humano? O ser humano é a criação de Deus, é a coroa da criação. Ele... Me fale mais sobre ele, Glauciane. O homem foi feito do pó da terra, ele é a coroa da criação, e Deus, quando o criou, viu que era muito bom. Ele é imagem e semelhança. Imagem e semelhança de Deus. Quem é o diabo? Ele existe mesmo? É uma Existe. forma da gente estar arrumando uma desculpa para aquilo que dá errado na nossa vida? Como é que é? Me explica aí essa questão aí. O diabo existe? O diabo existe, ele fica ao nosso derredor, bramando como leão. O diabo, ele é eterno ou ele é finito, como o homem? Ele é eterno. É, o Glauciane? Os anjos são eternos? Existe uma escala entre os anjos? Arcanjos, querubins, serafins e anjos. Qual é o ministério dos anjos? Mensageiros. Portadores de boas notícias, né? E esses cultos que o pessoal vê anjo com envelope, vê anjo com bandeja, vê anjo com vassoura. Como é que a gente faz?
Se estiver num lugar desse, o anjo passou com a vassoura de fogo aqui agora. O que a gente faz? Eu estou rindo, mas é com respeito, tá, irmãos? Respeito. Hebreus 1:14 diz que não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação. Amém. Para encerrar, qual é o maior evento escatológico que nós estamos aguardando, Glauciane? A volta de Jesus Cristo. Amém. Senhor presidente, eu dou por satisfeito e tenho certeza que o presbitério fará as considerações e nós estamos caminhando então para o final. Ok. Algum irmão, colega? Pois não? Senhor presidente, se o senhor assim o permitir, muito mais por saber que os candidatos sabem a resposta, mas de repente por causa do cansaço, o estresse, está com esse flamenguista ali falando que é calvinista o tempo todo. Então, quando perguntados sobre os anjos serem eternos ou finitos, eles deram uma resposta para os homens, mas em seguida deram uma outra resposta para os anjos. Então, se o senhor permitir, a pergunta é: os anjos, eles também são criados? E se são criados, aí eu volto com a pergunta do avaliador: se eles são eternos ou, neste caso, gozam da eternidade, mas são finitos, tá? Então, Ok. Agradecer ao pastor pela observação, né? Eles são criados por Deus para o louvor da sua glória. Então, eles não têm a mesma eternidade de Deus. meu presidente, eu dou por satisfeito, só para uma correção de rota. Lá atrás, depois aqui. Pastor? Propôs, por favor, fica de pé. Vamos orar mais uma vez. Ok? Sim. Após a oração a gente vai, né? Vamos orar então. Pastor Tiago, glória a Deus. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, quando nós temos a oportunidade de conversar a respeito da tua palavra, para nós outros trazer à memória assuntos que nós precisamos ter e até para que nós possamos refutar muito daquilo que a sociedade tem apregoado. Te agradecemos, Senhor, pelos candidatos que aqui estão. Muito obrigado. Obrigado porque o Senhor os separou, não fomos nós. O Senhor os separou, o Senhor os chamou, e esse momento é um momento proforme, nosso, humano. E obrigado porque, apesar de ser humano, apesar de ser limitado, porque é humano, nós podemos ver a boa mão do Senhor. Continua conosco, continua a abençoar o pastor dessa igreja, a liderança, seus pares. Muito obrigado, Senhor, por essa noite tão especial na vida dos candidatos, na vida da igreja, mas na nossa vida também enquanto presbitério. Nós te agradecemos, é a oração que nós te fazemos e te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Os pastores vão se retirar, a igreja, os irmãos continuam aqui, não é isso? A gente vamos conversar um pouquinho. Oi? Vocês ficam aqui. A igreja fica aqui, só os pastores que vão. Todos os pastores.
Amém, irmãos. Nós vamos passar a palavra ao nosso secretário. E na nossa brincadeira lá em cima, eles falaram que para ver qual é a fumaça preta ou a branca, né? Vamos ver aí, né? É brincadeira, tá, irmão? Só para a gente descontrair um pouquinho, né? Mas vamos passar para o nosso secretário e vai dar a palavra final. Muito boa noite a todos. O concílio reunido lá em cima, nós conversamos e levamos em consideração tudo que vimos aqui, né? E chegamos de uma maneira muito fácil e unânime à conclusão que os candidatos estão aprovados. Portanto, fumaça branca. Nós vamos orar. E a oração de família vai ser uma oração simbólica, né? Porque no próximo dia 17 nós estaremos orando, fazendo uma oração consagratória. Mas vamos ter uma oração simbólica aqui. E vamos pedir a irmã a pastora Rosana, ela vai vir aqui à frente, e o pastor vai vir para frente, e nós estaremos orando. O irmão Hélio vai estar ajoelhando, a irmã não pode ajoelhar, né? E depois... Senhor Deus e Pai, estamos nesse momento, Senhor, na Tua casa, para neste momento solene, Senhor, abençoar esses 2 pastores. Senhor, eles estão trabalhando para o Teu reino, Senhor. Que cada vida, Senhor, que eles possam trazer para o Teu reino, seja feito, Senhor, debaixo da Sua vontade, da Tua bondade, da Tua misericórdia. Que a Sua bondade e a Sua misericórdia possa seguir esses 2 pastores. E que o Seu amor, Senhor, inunde a vida deles, assim como a sua família, como a Tua igreja. Que eles possam, Senhor, ser representantes de Cristo, meu Senhor, em todo lugar que eles passarem. Que eles possam representar o Deus vivo, Jesus Cristo, Senhor. Senhor, continua abençoando, que a Sua paz, a Sua graça estejam sempre com eles e que eles possam sempre estar, Senhor, juntamente com a Tua casa, com Teus filhos, com o seu trabalho, tudo, Senhor, possa Cristo estar entre eles e Senhor, também no meio do seu lar, no meio do seu casamento, o Senhor possa estar junto com eles, fazendo um cordão de 3 dobras. Amém? Que o Senhor possa abençoar grandemente este casal, em nome de Jesus. Amém. Irmão, a consagração vai ser no dia 17, tá bom, irmãos? Então todos estão convidados.
Atenção, mensagem importante. Lá em cima, o pastor Evanilson disse que tem alguma coisa esperando a gente. Então, vambora, vambora. Pastor Éder. Está. Entrega domingo. Não, só entrega. Vai ser domingo lá. Então, o dia da consagração. Então é o dia, a consagração vai ser no dia 17. 17. Tá, deixa eu botar aqui. Para entrar na. A gente pode comer tratado na igreja, né? Ou não peixinho. O secretário da igreja não está aqui hoje, não? Posso ir. Já pediu a firma e ela não. Ah, tá. Bom, tudo bem, ó. Pode. Mas esse ato tinha que entrar, tinha que se fazer uma ata. Porque isso tudo aqui acontece dentro de uma assembleia da igreja. Então tem que. Isso aqui é uma assembleia. Então, que na verdade hoje ela não se encerrou. Ela fica suspensa até o dia 17. Ela só vai encerrar dia 17. Então, no caso, eu posso perguntar para a própria ata que eu mandei para a ata que eu vou preparar é um documento pessoal, é uma ata para ele. Para ele pode ter um revisado. É o menino lá, o irmão do Vaca. É ele que é o secretário? É o segundo. Então, aí ele faz um relato do que houve hoje e coloca como. Aí o senhor faz uma assembleia extraordinária para registrar isso tudo lá. Tá bom. Parabéns, tá? Benção. Deus abençoe o senhor. Obrigado por tudo, tá? Eu sempre lembro do senhor. Amém. Não te esqueço, não. Cada vez que eu lembro do senhor, me deu oportunidade de acreditar a bênção. E eu faço isso agora. Agora eu tinha um colega lá. Aqui, ó. Aí eu sempre